Gente, na gravação de ontem sobre a natureza da crise, eu falei da mais importante das fronteiras, que é aquela que dividiu a humanidade em duas. De um lado, a que continua desde sempre, regida pela justiça da lei comum, aquela que vem sendo feita pelo povo e para o povo para se proteger dos poderes do rei. Essa é a que toma os fatos como a base da verdade e faz nascer a democracia moderna. Do outro lado, rola a que se desviou para a falsificação do direito romano, aplicado pelos juízes nomeados pelo rei e que sempre afirmam a narrativa dele como mais verdadeira que os fatos. Essa é a que conduz à corrupção e, no extremo, à opressão como essa que tardiamente desce do poder judiciário sobre o Brasil do terceiro milênio. E eu falei também da história da ascensão e da queda da imprensa democrática. Ela é o freio do sistema e a parteira das reformas, mas foi devorada pelas Big Techs e posta a serviço dos modernos robber barons e dos seus monopólios, que fazem da política um negócio. São estes robber barons que em tudo fazem lembrar aqueles que há pouco mais de um século quase puseram fim à democracia americana. E falei, finalmente, também das reformas progressistas do Theodore Roosevelt, que, armando o povo do controle direto sobre o poder político, inventou o controle democrático do poder econômico. Foi ele o primeiro a dar consequência à constatação de que o poder econômico, irmão siamês do poder político, é potencialmente tão perigoso quanto ele, se deixado à solta. E foi ele quem acrescentou à receita da democracia americana a legislação antitrust, que ao longo de pouco mais de 80 anos fez a alegria dos assalariados e dos consumidores do único estado de bem-estar social sustentável que jamais se instalou na face da Terra. Mas faltou ser mais claro e mais explícito sobre a volta ao passado que agora ameaça o planeta inteiro, gente. O socialismo, o modelo século XIX, se levantou do túmulo e voltou a andar sobre a Terra disfarçado de competição econômica. Não é. A invasão dos mercados ocidentais pelos produtos do socialismo chinês é uma competição entre modelos de civilização. É uma competição entre o trabalho com liberdade e com direitos e o trabalho sem nenhuma coisa nem a outra. Há 50 anos, gente, os ricos vêm ficando mais ricos e os pobres vêm ficando mais pobres em todo o Ocidente, porque as democracias caíram nesse engodo. Elas aceitaram a competição pelos seus consumidores, sem afirmar e nem muito menos tratar de preservar as conquistas do seu processo civilizatório. E para não perder votos, em nome da proteção de empregos, vejam vocês, os políticos ocidentais puseram a perder o trabalho com dignidade, com alternativa de patrão, com escolhas e com direitos conquistados ao longo de séculos de lutas. Eles puseram a perder a valorização do trabalho estimulada pela obrigação da competição e pela vedação ao monopólio, cujo corolário foi a distribuição natural e espontânea da riqueza, como nunca tinha havido antes e nunca mais houve depois. O Ocidente democrático, gente, aceitou franquear o seu mercado aos monopólios da ditadura, que nunca foi do proletariado, sempre foi sobre o proletariado, sem taxar os produtos do trabalho semi-escravo e do roubo de pesquisa e de desenvolvimento alheios. O socialismo fecha definitivamente a porta de saída da condição de proletário, ao proibir a quem só tem de seu a força de trabalho que ele vende a propriedade de qualquer coisa mais que isso. Ele simplesmente
exclui do horizonte a possibilidade do trabalhador sair um dia da condição de proletário. O socialismo, gente, é o regime da concentração absoluta da propriedade, da concentração absoluta do poder político e da concentração absoluta do direito à opinião. Ele é o regime do partido único que dispensa o voto e governa pela violência. O socialismo é a reedição do absolutismo monárquico, né, no qual tudo pertence ao rei do partido único e só a religião de Sua Majestade é admitida. Todas as outras são queimadas vivas nas fogueiras dos autos de fé contra a heresia. Gente, depois da imposição pelas armas, da virada do século XIX para o XX, e depois da imposição pela censura e pela trapaça gramsciana da segunda metade do século XX em diante, o socialismo agora invade o Ocidente pela porta dos fundos, disfarçado de eficiência e de preço baixo. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é roubar salários antes de roubar direitos. Ele está promovendo a concentração da propriedade dos meios de produção para, no final, voltar aos bons tempos do rei e dos seus barões, né? Hoje ditos o partido com seus oligarcas ou os campeões nacionais do BNDES, do Brasil do nazilulismo. É tudo um jogo de carta marcada, né? A competição entre monopólios só pode se dar pelo esmagamento dos salários, que é chamado eufemisticamente de ganho de escala, mas que só se torna possível mediante a aniquilação dos direitos do trabalho, junto com a prerrogativa de expressar a insatisfação com isso, né? E proporciona, na prática, o aparelhamento do consumo, que nas mãos do fornecedor também único passa a ser, de prêmio da competência e do esforço individual, só a remuneração vil da submissão. Gente, ao rebelde, ao herege, ao que não aceita a opressão, desmonetiza-se, proíbe-se de trabalhar, expulsa-se da rede, condena-se à morte econômica. Se você, brasileiro de 2023, reconhece alguma coisa nesse padrão, não é por acaso. E é bom reagir enquanto ainda resta alguma concorrência, alguma liberdade e algumas vozes dissonantes.